Então, o que é que eles aconselham se você quer vir fazer residência aqui, se você quer fazer o PLAB? Então, primeiro você vê se você pesquisou como está a situação de empregos aqui, se tem o que você quer fazer, certo? Onde estão disponíveis esses locais, quais especialidades realmente tem, e se você tem informação a respeito do tipo de visto que você precisa, dos custos que custa morar aqui, se você é elegível para fazer o PLAB, quanto tempo demora para fazer, quanto tempo leva, então, tudo isso. Vamos discutir um pouco disso. Então, primeiro, quanto tempo você vai levar para passar por esse processo do PLAB, certo? Então, todo o processo do PLAB vai durar mais ou menos um ano. Então, isso sem incluir o tempo do IELTS. Então, se você terminou, se você quer fazer o PLAB, então aplica quando você ainda está no Brasil. Se você está, por exemplo, está no I2, no I3, no caso. Se você quer chegar, já começa a aplicar para faltar mais ou menos um ano. Quando você se formar, você já vai ter disponível para fazer o tempo necessário, certo? Quanto tempo demora para receber o registro depois que você passou? Então, de 2 a 4 semanas. Se você precisa fazer algum processo clínico, né? Se você precisa mandar um clinical attachment. Então, não precisa não é necessário. Mas você pode, mostrando que você fez de clínica. Então, como é a prova? A prova é dividida em parte 1 e parte 2. A parte 2 ocorre 4 vezes no Reino Unido e 2 vezes fora do Reino Unido. Eu não sei se ela ocorre no Brasil, porque para saber se ela ocorre no Brasil, eu tenho que me cadastrar nesse GMC Online e paga. Então, como eu não me cadastrei, então não posso saber se ocorre lá. Certo? Então, se a examinação já está cheia, está disponível, então ela não vai mostrar o local para o pago, mas basicamente deve ter. Então, escolha a data, esteja sempre atento às datas que você vai poder saber se você pode fazer ou não. A parte 2, como eu falei, a parte 1 é antes de você vir para cá, e a parte 2 depois que você já está aqui, já fez a sua parte clínica, então você quer fazer direto, você já fez a parte clínica, já fez o treinamento aqui, aí você pode aplicar para a parte 2. Vou explicar mais à frente como é. Então, como é que eu me preparo para fazer PLAB? Tem Medcurso aqui, tem Medcel, como é que faz? Então, funciona o seguinte, para você fazer residência aqui, então você tem esse site para fazer o PLAB, você procura na internet PLAB, vai ter o site, então ele vai explicar tudo o que você precisa, o que você precisa saber usar, quais são os recursos que estão disponíveis para você estudar para o PLAB. Ele explica como é que são as respostas, que ele fala que é Single Best Answer Questions. Então ele vai ter uma situação clínica e você vai dar a resposta com um diagnóstico, por exemplo. Assim que vai funcionar a prova. Parece a nossa prova de residência. Só que a prova é escrita, certo, gente? Não é múltipla escolha. Tem múltipla escolha também, mas também tem escrita. Então, o que é que tem no exame, certo? Então, o exame é formado nas condições mais comuns e agudas, não é nada extremamente especializado. É uma prova de residência, gente, como no Brasil. Então, eles têm um recurso muito legal chamado PLAB Blueprint, que é onde você pode ver questões, mais informações sobre o PLAB no geral, sobre o que você passar nos exames. Tem também um contexto dos princípios da boa prática médica, o que eles consideram uma boa prática médica, de como pegar história, como examinar paciente. É interessante dar uma olhada nisso, certo? Como eu falei, o que seria a boa prática, o bom cuidado para eles, né? Como é que você vai ser avaliado nisso? Você vai ser avaliado em diagnóstico, investigação, escolha das melhores testes, interpretação de resultados. Também como é que você vai manejar isso, de acordo com uma emergência realmente, uma emergência de fato. Como é que você lida com isso a longo prazo, sintomas de alívio, o final da vida, como é que você vai lidar com isso, periоперativo. Então tudo isso, geral da medicina, vai ser cobrado de você. É que ele coloca o que é que pode, as condições mais comuns que podem cair, você tem isso lá no site, coloquei aqui só para você ver. Então cobra basicamente o que a gente tem na nossa prova de residência. Então você está estudando para residência no Brasil, você também está estudando para residência aqui, só basta treinar o inglês. Certo? Então, que recursos você está à disposição? Então tem o website deles, tem esse Good Medical Practice Guide, que é o que eu falei para vocês. Tem também esse guide Quality and Diversity, que você pode dar uma olhada. Tem o Blueprint, que eu também já falei.
Foundation Program, já discutimos. Tem outros recursos, cursos e equipamentos. Você pode dar uma olhada no site que você pode ter uma noção bem melhor e se preparar bem para o PLAB. Aqui ele está falando como é que eu me preparo para o PLAB 2, tem um conjunto de regras, o que você pode fazer, o que você vai ser examinado, que é parte teórica, parte prática, parte clínica, então tudo isso você vai ser preparado, você vai ser cobrado que você saiba disso. Então, aí que ele falando como é que são os tipos de questão. Na primeira parte são questões de múltipla escolha, que são as sample questions, que eu já falei. Também tem a parte escrita e a parte de múltipla escolha. Tem a parte 2 também, que são as partes práticas. Também tem a parte teórica. Então, você entrar lá no site, vai ter a parte PLAB 1, PLAB 2, então vai ter tudo sobre PLAB 1, tudo sobre PLAB 2. Entre lá no site que você vai ficar bem informado. Tem o blueprint, como a gente já falou, tem exames, mostra esse OSCE, explica que quando os alunos aqui terminam o curso, eles têm que fazer um tipo de prova chamado de OSCE, que vai ser que eles vão ser testados quando é que tá a prática clínica deles, a parte teórica. Isso é uma boa dica para você, por onde você estudar também. Existe livro sobre isso, então teoricamente é o mesmo para o PLAB. Existe também fala sobre as taxas, como é que as pessoas passam, tipo um índice geral de quem passa no primeiro, segundo, terceiro ano, as questões que mais acerta, que mais erra, tem estatísticas sobre isso. É interessante olhar. Então vamos lá. Aplicação. Fiz o PLAB, passei no PLAB. E agora? O que é que eu preciso fazer? Então primeiro a gente vai aplicar para fazer o registro, né? Então, vou fazer o registro. Então, quando você vai para se registrar no site, quando você tem que se registrar aqui, você nunca se registrou uma licença. Então, vai ser a sua primeira licença, o seu GMC. Então, vai ter um espaço lá que é destinado para nós, que nunca tivemos a licença de GMC, porque aqui os internos já têm uma licença. É uma licença temporária, mas é uma licença. A nossa não, nós não temos nada. A não ser que a gente resolva fazer o Foundation Program aqui. Mas para você fazer isso, para você aplicar para ter uma licença aqui, você precisa ter o quê? Ser de uma escola reconhecida, como a gente já falou, ter capacidade de comunicação em língua inglesa, e ser acessado pelo IELTS, pelo próprio PLAB também. E ele vai avaliar se você já teve alguma licença ou não, certificado de boa prática, que é dado para o local onde você vai fazer. Por exemplo, no Brasil, nosso internato vai ter um formulário para preencher mostrando o que é boa prática. Então tem aqui um guia que vai para você entender o que é. Então, quanto às suas habilidades, o que é que você vai ser testado? O PLAB, como a gente já falou, você vai ver se você tem alguma pós-graduação aceitável. Isso para você fazer a residência. O que é que você precisa ter? Ou PLAB, ou pós-graduação aceitável, ou uma bolsa, né, um financiamento. E você tem que ser elegível para... Você tem que ser... você tem que ser possível, de acordo com o seu registro, de fazer prova para especialista. A sua experiência, você vai ser acessado quanto à sua experiência também, que nós temos o nosso internato, eles vão querer saber como é isso. Então, eles têm algumas regras. Tem que ter pelo menos 12 meses, tem que ter incluído pelo menos 3 meses de cirurgia, tem 3 pelo menos de medicina clínica, que é o que o nosso internato já tem. Porque isso, para eles, é o F1 deles. Nós não temos F1, a gente só tem internato, no caso 1 e 2. Então, a gente tem como provar isso. O que mais? Quanto à sua escola, eles vão perguntar se a sua escola é fora do Reino Unido, em que condição a gente cai, em que categoria a gente cai. A gente cai nessa categoria de fora do Reino Unido, fora da União Europeia e fora da Suíça. Nacionalidade, do mesmo jeito, fora da União Europeia. Eles vão tudo perguntar essas coisas pra gente. Se a gente é elegível para fazer durante o registro, eles vão perguntar esse passo a passo. Nós caímos justamente nessa, registro para médicos que são graduados no exterior. Aí tem um porém, gente. Quando chega aqui é o divisor de águas. Por quê? Porque ele vai perguntar a sua qualificação. Ele vai perguntar se você completou um programa de treinamento, nós completamos, ou se você fez dentro do Reino Unido ou fora do Reino Unido, certo? Então, se a gente não completou um programa, vai ser uma registração, um registro. Como nós completamos um programa, é o 2. Nós completamos um programa prático de treinamento, internato, fora do Reino Unido.
Quanto a esse para licença, que tipo de licença nós podemos aplicar, gente, quando a gente vai fazer o PLAB? A gente vai aplicar para uma licença provisória, porque a gente vem primeiro, a gente vai ser observado por um ano aqui. Então é que a gente vai poder aplicar para a licença plena, que eles chamam de Full Registration, certo? Primeiro a gente aplica para Professional, que é onde é que a gente se encaixa, que a gente fez o PLAB. Quem fez o PLAB vai se encaixar nessa daqui. Já falei disso, que é a parte de quem é que se encaixa para fazer o PLAB, que tem que ser fora da União Europeia, não pode ser cidadão britânico, todas essas coisas. Os documentos que eles vão pedir para vocês, eles colocaram lá 9 páginas falando sobre isso. Eu coloquei, printei alguns que eu achei mais interessantes. Então eles vão querer prova do seu internato, como é que foi. Tem no mínimo 12 meses, se você passou por cirurgia, que eu já discuti um pouco mais anterior. Ou no mínimo de 2 anos de treinamento de pós-graduação, que é o nosso internato. Então, para brasileiro, eu digo que é um pouco mais tranquilo, porque o nosso internato é bem completo. São 12 anos, é uma carga horária muito grande. A gente tem 3 meses de cirurgia, tem 3 meses de clínica, então é bem tranquilo. Certo? Ok. Eu também já falei, creio que já falei de certificado de boa prática, né? Que é você dizer que vai ser assinado por alguém no Brasil do seu internato, que você fez, completou a clínica, que você tem sim que você está apto a atuar clinicamente, que você tem entendimento da medicina, que você pode atender pacientes, que você sabe examinar, tudo isso. Eles querem um certificado assinado por alguém para eles aceitarem. Eles vão pedir essa evidência of fitness to practice, eu vou falar mais para frente. Já falei para vocês do Good Medical Practice, que é um guia de como realmente ser um bom médico, que é ter boas habilidades de falar, de conhecimento, de habilidade, de performance, se você sabe trabalhar com segurança e qualidade, comunicação, parceria e trabalhar em time, tudo isso. Se manter no hospital, confiável, você se mantém atualizado. Então tem um guia para isso, que é chamado de Good Medical Practice. Recomendo ler. Okay? Aqui outras coisas que eles vão pedir da gente, que é se a gente já teve, se a gente fez partes clínicas, se a gente já fez algum estágio clínico, que no Brasil a gente faz muito, se a gente já esteve desempregado ou empregado, o nível de estudos, tudo isso eles vão querer saber. Eles vão querer saber se a gente já teve emprego, se a gente já teve emprego, quem foi que empregou, por quanto tempo, tudo isso eles querem saber. E outra coisa, gente, não esqueçam que todos os documentos que vocês submeterem, você vai traduzir para o inglês, mas tem que ser uma tradução oficial, ou seja, uma tradução juramentada. E o que eu falei no anterior, declaração que eles pedem, declaração of fitness to practice, que é isso, é dizer que você está apto a praticar clínica, que você tem conhecimento clínico. É muito parecido com o de good practice, que se torna até repetitivo, na verdade. Ele está aqui, dizendo que você está realmente apto a praticar medicina apropriadamente, que você não foi desqualificado, que você não foi suspenso, essas coisas. Pronto. Agora você fez o PLAB, você passou um ano, você passou no PLAB, aí você vai fazer o F2. Você não precisa fazer o F1. Você vai fazer o F2, que é o Foundation Program 2, se você fez o PLAB. Depois disso, você vai passar um ano sendo observado aqui no Reino Unido, fazendo o F2, você vai ser pago por isso, o salário chega até ser 30 mil libras por ano, durante esse treinamento do Foundation Program. Depois que você terminar o Foundation Program, você pode aplicar para Full Registration. Mas se você não quiser fazer o PLAB, você pode aplicar direto para o Full Registration como especialista. A gente já falou disso, já mencionei isso. Certo? Então, no caso de quem faz o PLAB, que tem uma licença provisional, Provisional Registration, uma licença temporária, né? Ele vai perguntar se você pode aplicar. Aí eu fiz o PLAB, agora então eu tenho uma licença provisional, uma licença provisória. Então eu vou mudar para uma licença plena, para Full Registration. Então são duas licenças. A provisória, que é quem faz o PLAB, e a Full Registration, que é quem vai direto pelo especialista, que tem que aplicar para Full Registration, ou se você faz o PLAB, depois vai mudar para Full Registration. Então, esses são os caminhos. E que novamente eles perguntam aquela mesma coisa, se você é da Europa, se você não é. Aí ele dá uma observação que eu acho interessante. Ele fala que se você for fazer essa aplicação, cuidado com os busy periods, que é principalmente junho para agosto, que recebe muita oferta. Então você pode fazer essa aplicação antes. Lembra que é aberto o ano todo.
E você não pode aceitar nenhum emprego antes de você receber sua licença. Isso é importante também. Ok? Então, quando você está fazendo a aplicação para Full Registration, o que eles vão pedir? Eles vão pedir muito parecido, gente, o que eles pedem às pessoas que fazem PLAB. Então, certificado de boa prática, referência dos empregadores, se você trabalhou aqui no Reino Unido ou fora, tudo em tradução oficial. O que mais que eles vão pedir? Certificado de experiência, ou no Reino Unido, se você fez o PLAB, ou fora do Reino Unido, se você não fez, está aplicando direto para especialista. Já falei, certificado de boa prática também, bem repetitivo, como eu falei. Certo? Então, sua experiência. Eles vão perguntar sobre a sua experiência recente. Ou foi dentro do Reino Unido ou foi fora. Então, eles vão querer saber tudo. Emprego que você teve, parte clínica, o seu nível de estudo, tudo isso. Novamente, aquela declaração que a gente já falou, declaração Declaration of Fitness to Practice, dizendo que você está apto a praticar clínica. Se você fizer no Reino Unido, você recebe isso. Se você fizer fora no Brasil, você tem que pedir uma declaração do lado do seu local onde você fez residência ou da sua própria universidade. Pronto. Gente, então é o seguinte, então vamos só uma revisão rápida. Sou brasileiro, terminei a faculdade no Brasil. Qual é a minha rota? Ou eu faço PLAB, ou eu faço direto a prova para especialista, certo? Se eu fizer PLAB, então eu vou receber uma licença provisória, eu vou fazer o PLAB. Se eu passar no PLAB, eu posso aplicar para um registro provisório. Eu posso receber uma licença para fazer um estágio supervisionado de 1 ano no Reino Unido, sendo pago por isso, certo? Ok, terminei esse estágio de 1 ano supervisionado, que é o Foundation Program 2, então você pode aplicar para Full Registration. Ou se eu quero aplicar direto para o Full Registration, não quero fazer PLAB, o que é que eu posso fazer? Eu já tenho que ter praticado medicina no Brasil, ou seja, eu tenho que ter recebido CRM, eu tenho que ter atuado na área por pelo menos 6 meses, certo? Então eu tenho que ter exercido medicina por pelo menos 6 meses para aplicar para Full Registration. Então você aplica para Full Registration, você foi aceito para Full Registration, então você pode aplicar para especialista. Aí você pode aplicar para cirurgia, para clínica, para medicina geral. É importante lembrar que a experiência que você teve no Brasil tem que ser a área que você vai aplicar. Por exemplo, eu quero fazer neurocirurgia no Reino Unido e eu não quero fazer o PLAB, eu quero fazer direto a prova para residência. O que é que eu faço? Aplico para Full Registration. Foi aprovado? Fui. Ok. O que é que eu faço agora? Aplico para a prova, vou fazer a prova de especialista. Só que eles vão perguntar qual é a experiência que eu tenho. Ou seja, no Brasil vou ter que ter trabalhado pelo menos 6 meses em neurocirurgia. Ou seja, tenho que ter começado a residência lá. Ok? Então pronto. Gente, assim como no Brasil, aqui as residências têm aquelas que são acesso direto e as residências que não são acesso direto. Certo? Quais são as residências que não são acesso direto? Neurocirurgia, obstetrícia e ginecologia, oftalmologia, TO não, maxilofacial, pediatria, patologia, public health e radiologia. Public health é saúde pública, desculpa. E aquelas que não são ligadas, não são acesso direto. Eu vou explicar mais pra frente um pouco, gente, é um pouquinho diferente do Brasil, mas eu vou explicar. Então, que é você faz a parte acadêmica, você faz anestesia, medicina geral, que é medicina interna, cirurgias qualquer outra que não seja neurocirurgia, oftalmologia, ginecologia ou ou maxilofacial, ou psiquiatria. Também não é acesso direto. Desculpa, é acesso direto. Eu vou explicar num anagramazinho aqui. Então funciona o seguinte, gente. Revisando. Fiz escola médica, Brasil. Aí o que eu faço? Eu faço o Foundation Program aqui, se eu quiser, por meio do PLAB, ou eu faço direto a prova para especialista, que é essa daqui, certo? Então a prova para especialista eu posso escolher três áreas, gente. Para qual área que eu vou? Eu posso escolher a parte de fazer o Core Training. O que é o Core Training, gente? Você vai passar 3 anos nessas áreas que eu falei, que não são ligadas, que não são, digamos, que não precisa fazer, não tem pré-requisito, que é chamado de Uncouple. Quais são elas que eu já falei? É a parte acadêmica, a parte de anestesia, medicina aguda, cirurgia, certo? Então você tem que fazer o Core Training. Então fez o Core Training, ok, eu quero fazer anestesia, então vou fazer 3 anos de um treinamento geral, que vai ser clínica, vai ser uma espécie de todo treinamento aqui no Reino Unido, a gente tem que passar por clínica primeiro. Então todas essas especialidades que vocês estão vendo é uma parte mais clínica.
Por exemplo, se eu quero cirurgia, o que, que vai ser esse treinamento? Vai ser uma clínica cirúrgica, um treinamento voltado para cirurgia. Se eu quero medicina, vai ser um treinamento voltado para anestesia. Eu não vou ser anestesista ainda. Eu vou estar observando anestesista, eu vou estar praticando anestesia supervisionada. Então, eu vou passar esse pré-treino, certo? Depois desse pré-treino, que é essa primeira especialização, então eu vou fazer a prova de especialista, certo? A prova de especialista para aí sim, de fato, entrar na especialidade mesmo. Que é, por exemplo, agora eu vou sim, vou fazer anestesia de fato, vou fazer medicina, vou fazer neurocirurgia, vou fazer cirurgia geral. Aí eu posso entrar nessas especialidades, fazer a prova de especialista. Nós brasileiros podemos entrar aqui no Foundation Program ou nós podemos entrar aqui, logo direto para a especialidade. Lembre-se que para entrar direto na especialidade, a gente tem que ter uma experiência já no Brasil. Ah, mas eu vou perder esses 3 anos de core training. Gente, esse core training, como eu falei, você não vai estar estudando a sua especialidade ainda, você vai estar estudando muito clínica, certo? Tudo bem que você vai estar, se você já sabe o que você quer, você vai tentar ficar em enfermaria cirúrgica, você vai procurar ir para assistir cirurgia, se você quer cirurgia, se você quer anestesia, vai procurar acompanhar anestesia. Você vai rodar nas áreas que você quer, certo? Ou posso fazer direto especialista, que é aqui. Aí depois de especialista, faço a especialidade, que dura de 1 a 6 anos, certo? Que é que eles chamam de ST3, começa em ST3 e vai até ST8, ok? Depois disso, termina a especialização, o que é que eu faço? Eu tenho que fazer prova de título, né? Título da especialização. Fiz medicina de urgência, por exemplo, agora eu tenho que fazer a prova de título. Se eu passar na prova de título, aí eu posso ser chamado de consultant. Se eu não passar, aí tem outra alternativa, vou falar mais à frente. Certo. Então, como é que eu posso me tornar um consultant, por exemplo, em cirurgia? Então, eu faço escola médica, faço Foundation Program, faço Core Training em General Surgery, ou seja, eu vou passar 2 anos só rodando em cirurgia, eu não vou estar operando, isso é importante falar isso, você não vai ser R1 nem R2. Você vai estar só acompanhando a cirurgia e aprendendo, você vai entrar em cirurgias, você vai talvez auxiliar, mas você não vai estar operando ainda. Então você vai passar 2 anos observando, certo? Tendo noção básica de cirurgia, certo? Noção de sutura, essa parte mais básica. Aí então, depois que você fizer a prova de título, é que você entra na sua especialidade de fato, certo? Aí você vai passar de 3, aí começa o ST3, vai até o ST8. Então, ou seja, de 1 a 8 anos você vai passar estudando a sua especialidade, que pode ser cirurgia geral, cirurgia plástica, cabeça e pescoço, e assim vai. Depois disso, prova de título e então a prova de consulta, ok? É importante falar, gente, que algumas cirurgias você pode fazer o Core Training, depois do Foundation Program, já baseado na sua cirurgia. Como assim, Júnior? Ah, eu sei que eu quero fazer cirurgia cabeça e pescoço. Então, quando eu terminar o Foundation Program, eu não vou aplicar para Core Training. Eu vou aplicar logo para a minha especialidade que eu quero. Eu quero cabeça e pescoço. Então, eu aplico para cabeça e pescoço. Só que os 2 primeiros anos eu não vou fazer cabeça e pescoço. Eu vou fazer uma cirurgia geral, mas eu vou acompanhar mais cabeça e pescoço. Então, eu, por exemplo, aconselharia essa. Se você já sabe qual cirurgia você quer, ou qual clínica você quer, faz logo voltada para a sua área. Por exemplo, eu quero fazer cardiologia, então meu treinamento clínico eu vou aplicar de logo para cardiologia. Quero fazer oncologia, meu tratamento clínico eu vou aplicar logo para oncologia. Qual é a vantagem de você fazer isso? Porque você já vai estar dentro da sua especialidade praticamente. Você vai estar mais voltado para ela. E outra coisa, corre risco de você aplicar para o treinamento de geral. Terminei 2 anos de treinamento geral, agora eu quero fazer a prova para cabeça e pescoço. E não ter vaga. Como eu falei, tem ano que abre, tem ano que não abre. Então é melhor eu escolher logo quando sair do Foundation Program a área que eu quero, porque se no ano que eu quero, por exemplo, 2016, eu vou aplicar para cabeça e pescoço em 2016. Terminei o Core Training 2 anos depois de 2018, não tem vaga para. Em 2018 não tem vaga para cabeça e pescoço. Mas como eu já tinha feito em 2016, eu já garanti essa vaga. Então fiz 2 anos de cirurgia geral, um pouco de noção geral cirúrgica. Então, e agora que eu vou começar o especialista em cabeça e pescoço. Então eu aconselho direto você fazer logo dentro da sua área que você quer, já voltado para a área. O Core Training, na parte mais geral e na específica, é quando você não sabe o que quer ainda. Aqui é mostrando quais carreiras você pode seguir. Ah, eu quero seguir a carreira, eu quero ser professor de universidade, eu quero ser PhD. O que é que eu preciso fazer? A mesma coisa, escola médica, você vai ter que fazer um Foundation Program, você vai passar,
para a parte clínica, para a parte acadêmica. Você tem que fazer fellowship. Durante o seu Foundation Program, você vai ter que, um dos seus rodízios, assim no internato a gente não tem rodízio de 3, 4 meses, no Foundation Program do mesmo jeito. Aí um desses rodízios, se você quer ser professor de universidade, você tem que incluir pesquisa. Aí depois de pesquisa você vai fazer o fellowship naquele treinamento básico que eu falei, que é de 1 a 3 anos, que é o treinamento de especialidades, para ter noção de cirurgia, noção de clínica, e depois você vai aplicar para um treinamento em PhD, ou um treinamento MD, que é pesquisa também. Faz a prova de exames, certo? Depois que você termina o PhD, termina o MD, você faz uma prova para dizer que você está apto, você recebe o título de PhD. Aí depois você pode aplicar para fazer uma especialidade algo mais específico, como cabeça e pescoço, cirurgia plástica, cirurgia vascular, cardiotorácica. Você pode fazer essas especialidades, certo? E então se tornar um senior lecturer, que é o top que você pode chegar em termos de acadêmico, que é um médico que é ou PhD ou MD, que é o médico doctor, que fez primeiro um treinamento básico, fez o PhD, e depois disso, do PhD, ele fez uma especialidade cirúrgica, uma especialidade clínica. Aí ele pode ser chamado, depois que faz a prova, senior lecturer. Se vocês percebem, a cada nível que você passa, tem uma prova, tem um teste. E durante o Foundation Program, durante o seu acadêmico clínico, você tem provas anuais, você é avaliado anualmente para ver se você está apto. Todo ano você tem que passar por prova, certo? Vou explicar mais para frente isso. Essas aqui são as vias. Então, se você quiser ter uma noção mais detalhada desse organograma, dessa figura aqui, gente, você dá uma noção, você entra no site que você pode ver melhor. Aqui explicando, eu fiz o Foundation Program e não passei nas provas de especialista, e agora? Não é o fim do mundo, gente. Se eu fiz programa, então, se eu fiz o Foundation Program, ou eu brasileiro fiz PLAB, depois fiz o teste aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o Core Training, que é aquele lá que já é mais específico, que é para a sua área. Desculpa, que não é específico, que é algo mais geral. Você pode fazer já dentro da área que você quer, que é o que eu falei, que já está associado à sua área. Aí você pode ir progredindo, faz os exames de membro, então você pode ir para a sua especialidade, certo? Então, Foundation Program, posso ir para o Core Training, posso ficar trabalhando dentro da minha especialidade já, como cirurgia cabeça e pescoço. Eu já apliquei para cabeça e pescoço, então vou fazer um primeiro treinamento geral, depois que eu passar nos exames de membro, nos exames de ordem, de título, digamos assim, eu posso começar de fato cabeça e pescoço, depois faço prova de título, então me torno consulta. Ok. E se eu não passar, gente, para a prova de especialista, nem para a prova de core training? Se é como eu não passasse na prova de residência, o que é que eu posso fazer? Você pode, gente, ficar trabalhando em algum hospital, e se você sabe que você quer cirurgia, você fica trabalhando em algum hospital dentro daquela área. Muitos brasileiros que vêm para cá escolhem isso. Ou seja, então eles vêm para cá, faz o Foundation Program, faz o PLAB, faz um ano de Foundation Program, e depois disso, se eles não passam na prova para Core Training ou para Specialty Training, eles ficam trabalhando em um hospital, certo? Eles escolhem um hospital de referência da área que ele vai querer, fica ganhando experiência, ganha conhecimento, ganha dinheiro, e então faz a prova, que a gente chama a prova de MRCP, faz a prova de especialista para então entrar numa área de especialização, certo? Que é a especialização que dura lá de 1 a 6 anos, como eu já falei. Ok? Depois disso você pode se tornar um consultant ou você pode se tornar um especialista só, que é um nível abaixo do consultant, se você não passar na prova de título, certo? Então, terminei neurocirurgia. Terminei o último ano, STU de neurocirurgia. Faça a prova para me tornar um consultant. Não passo nessa prova, quer dizer que eu perdi minha residência? Não. Eu vou me tornar um especialista apenas, que ganha menos que o consultant e não é tão respeitado como. Na verdade, gente, não é que não seja tão respeitado, é que ele está um pouquinho um nível mais abaixo, não ganha tão bem, e o consultant tem que estar estudando sempre, tem que estar fazendo prova sempre, não que você não tenha, mas o consultant tem mais. E o consultant, ele pode ser chefe de departamento, tem trabalho administrativo, o especialista não tem, que é o que chama de especialista register. Não precisa ter essa parte administrativa. Se é um médico e trabalha no hospital, é especialista em cirurgia plástica, por exemplo, mas não é consultant, você não pode ser chefe de departamento, não pode ter trabalho administrativo. Então,
E as carreiras, gente, que pode fazer no Reino Unido? Eu posso seguir carreira militar, se eu quiser, se você quiser seguir carreira no Exército, por exemplo, tem um hospital do Exército, tem um hospital da Marinha, a mesma coisa, só que você vai fazer o seu treinamento em hospitais militares. Se eu quero seguir minha carreira fora do Reino Unido, me formei no Reino Unido, fiz o Foundation Program no Reino Unido e quero trabalhar fazendo nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil, quero estudar fora. Você vai ter que fazer o treinamento básico aqui, fazer o exame, então você vai trabalhar fora do país depois que você se torna um consultant, certo? É uma maneira de você quer trabalhar fora do país e voltar se um dia você quiser. Por exemplo, quando eu terminar meu intercâmbio em junho, eu vou fazer um estágio de um mês em Londres com um neurocirurgião. Esse cara é consultant em neurocirurgia, ou seja, ele passou por todas essas áreas, e quando ele terminou a faculdade dele, a especialidade dele, ele se tornou um consultant e foi trabalhar na África, se eu não me engano. Ele quis fazer trabalho voluntário, trabalho de caridade. Então é isso, você pode seguir essa carreira também, se você quiser. Médicos Sem Fronteiras, por exemplo. Certo? Como eu falei, e se você não quer. Agora eu sou consultante de medicina, mas eu não estou gostando. Eu quero sair da medicina, eu não quero mais consultar, não. Você pode fazer alguma coisa, você pode ser coaching, você pode trabalhar em um jornal médico, dando os conselhos médicos em algumas outras áreas, na administração. Mas é bom lembrar que apesar de você fazer toda aquela parte de Foundation Program, College Training, Specialist Training, prova de consultant, você tem que estar fazendo a parte se preparando por isso, fazendo curso, como MBAs, curso de coaching, essas coisas se você não quiser atuar na área médica. Você quer ser administrador, por exemplo? Ok? Como eu falei, gente, os médicos daqui eles são testados anualmente. Todo médico daqui, todo ano, eles têm que fazer revalida. O que seria esse revalida? Durante o ano todo, eles são avaliados. Eles são avaliados por quem? Pela equipe toda. As enfermeiras avaliam, os superiores deles, os consultantes. Eu estou na residência, então estou fazendo residência de neurocirurgia, eu sou R1. Então as enfermeiras estão me avaliando, os meus chefes estão me avaliando, e eu tenho que fazer provas escritas no final do ano. Então, para ver se eu estou atualizando. Todo ano eu tenho que fazer isso. E não é só os residentes, não. Os consultantes têm que fazer, os especialistas têm que fazer. Então, todo ano, todo mundo tem que provar que está se mantendo atualizado, que está estudando, que está apto para a prática médica, que a gente não tem no Brasil, né? Ok, e vamos falar, gente. Compensa financeiramente estudar no Reino Unido? Na minha opinião, sim. Compensa muito, na verdade. Certo? Apesar deles falarem aqui que a medicina não é para se tornar rico, porque o salário que é pago aqui não é um salário que você vai se tornar realmente milionário. Para os padrões do Reino Unido, gente, você não vai ser rico trabalhando, você vai viver bem, você não vai trabalhar tanto assim, certo? Algumas vantagens de você fazer medicina aqui no Reino Unido, na minha opinião, são o salário que você tem durante o internato, você é pago durante o internato, você é pago durante a residência. No Brasil, a residência também não é paga no Brasil, é. Mas, por exemplo, o salário da residência do Brasil é R$ 2.500. Aqui um salário de um residente, gente, fica na faixa de 30 mil libras por ano. Certo? Então, se você dividir aí por 12, dá com certeza muito mais do que a gente recebe por mês no Brasil. E sem falar que é libras, né? Libras, se você multiplicar por reais, é 5, 6 vezes mais. Então, Foundation Program recebe entre 20 e 25 mil. Especialista, quando você está na especialização mais básica, naquela lá que é ter noção de clínica, noção de cirurgia, você vai ganhar entre 27, 28, 30 mil, dependendo do hospital, dependendo da cidade, e também vai depender do hospital que você escolheu, das horas que você quer trabalhar, que você pode fazer hora extra, certo? Se você quer trabalhar um domingo, não quer, tem tudo isso, isso influencia no que você ganha. O especialista ele vai ganhar entre 30 e 35 mil, consulta, a gente pode chegar a ganhar até 100 mil libras, então é muito dinheiro, gente. Então, eu vou mostrar uma tabelinha para vocês. Então, os Junior Doctors, quanto é que eles ganham? Junior Doctor é quem está fazendo o Foundation Program, gente, como eu falei, entre 20 e 28 mil, entre 26 mil, aliás. Com 21 a 26 mil. Se você está fazendo o treinamento básico, que é aquela noção geral de cirurgia, que eles chamam de ST1 a ST3 ou CT1 a CT3, você ganha na faixa dos 28, 30 mil libras, certo? E também isso depende, gente, do número de horas que você trabalha, que é chamado de banda 2A, banda 2B, aí você vai dizer, trabalha domingo, trabalha sábado, aí dependendo disso, seu salário vai ser multiplicado. Por exemplo, se eu trabalho dia normal, eu vou ganhar um valor X.
Se eu trabalho com a banda 2A, que é determinado horário, eu vou ganhar 1,8x. Banda 2B, 1,5x. E assim vai, certo? Quanto mais você ganha, mais você trabalha. Tem que ter noção disso, certo? Mas hora extra aqui é paga. Você trabalha no sábado, você é pago por isso. Domingo, você é pago por isso. Se você trabalha na noite, você é pago por isso, que não é a realidade do Brasil, para os residentes, certo? Então, como eu falei, consulta, você pode chegar a ganhar até 70 mil quando você fez a prova de. Terminei neurocirurgia, por exemplo, fiz a prova de consulta, meu salário vai ser uns 70 mil libras, 71.800 no caso. E vai aumentar 2.250 por ano nos primeiros 5 anos, e vai chegar a um máximo de 95 mil, certo? 95 mil libras é o salário teto, mas alguns ganham mais, dependendo do hospital, da cidade, das suas qualificações, certo? Então, é o que ele fala aqui, que trabalham 40 horas, gente, é muito absurdo. 40 horas só de trabalho quando você é consultant e você, às vezes, tem que ficar de plantão. Por exemplo, 1 a 8% da sua hora aí você tem que ficar de plantão. Gente, 40 horas para ganhar, por exemplo, 95.800 libras. No Brasil, para ganhar isso, você tem que morrer de trabalhar, certo? Então, aqui ele mostra um pouco da Clínica Excelência Lattes, se você ganha prêmio, se você continua estudando, se você faz PhD, MD, se você recebeu destaque no hospital, você vai ganhar prêmios por isso. Você pode ganhar mais dinheiro por isso, certo? E como eu falei lá, se você não quer ser um consultant, se você não passou para a prova de consulta, se você é um staff, um associado, você vai ganhar aí nos primeiros anos de 31.500 a 45 mil, você pode chegar até 77 mil. Como eu falei, o teto é consultant, abaixo de consultant vem o staff. Staff e associate especialistas, né? Que é os especialistas associados. Então eles podem ganhar até 77 mil libras. Eu já falei. E o General Practice, que são os GPs, gente, é o consultant da clínica médica, certo? Eles ganham muito bem também. O GP pode ganhar em média, se ele trabalhar aí em full time, 40 horas, de 52 a 78 mil libras, trabalhando naquela média de 40 horas, certo? Se ele possuir um próprio negócio, tiver parceria, se ele trabalhar full time, que ele pode ter de 80 mil a 120 mil libras. É muito dinheiro, gente, muito dinheiro, comparado ao Brasil, certo? E outra coisa, muitos médicos aqui no Reino Unido não fazem trabalho particular. Por quê? Porque o NHS paga muito bem e é bom trabalhar no NHS, entendeu? Se você tiver um consultório particular, você tem que pagar secretário, tem que ter o local, tem que pagar seguro, tudo isso. Só que para GP é mais fácil, porque é clínica médica, não envolve tanto risco, como envolve cirurgia, por exemplo. Então, o GP, teoricamente, é o que ganha mais dinheiro mais fácil. Então, por isso que a maioria das opções são feitas por GP. Gente, estou chegando ao fim dessa explicação sobre um pouco de residência, espero que tenha sido claro. E eu tirei essas informações, gente, de um livro de residência chamado So Do You Want to Be a Brain Surgeon? Ao contrário do que sugere o nome, o livro não é só sobre neurocirurgia, ele fala sobre tudo, sobre PLAB, sobre residência, ele fala sobre cada especialidade, sobre dinheiro, sobre o número de horas trabalhadas, sobre a rota. Todas essas figurinhas que eu estava usando foram tiradas desse livro, certo? Outro site, gente, que você tem que conhecer se você quer fazer medicina aqui, quer fazer residência aqui, você tem que conhecer esse BMA, que ele fala sobre tudo que você precisa, sobre visto, sobre a carreira, sobre trabalho. Aqui também, se você tem registro, se você se registrar, fazer um membership, você tem direito ao livro, você tem direito a casos clínicos, a questões, para você se preparar para as provas, certo? Também tem o BMJ, que é o British Medical Journal, que você também tem acesso a artigos, que tem até em português, porque o Brasil tem parceria com a CAPES, certo? Tem esse site, gente, muito interessante também, chamado de Health Careers, que ele vai te dar uma ajuda sobre o que você é. Por exemplo, eu sou brasileiro e quero fazer residência. Aí vai dizer o que você precisa. Eu sou suíço, o que eu preciso? Ah, eu fiz especialização no Brasil, agora eu quero fazer teste especialista. Ele diz o que você precisa fazer. Ele te ajuda a planejar a carreira, fala sobre os trabalhos. É bem legal. Esse aqui, gente, é o principal site que a gente tem que conhecer. É o General Medical Council. É aqui que você faz a aplicação para receber sua licença, certo? É como se fosse o site do CRM. Então aqui está tudo sobre o PLAB, está aqui tudo sobre as vias que você pode seguir para se tornar um especialista, para se tornar um consultante, está aqui, General Medical Council. Esse site, gente, é o site do NHS, que é o National Health System,
mas é só para especialista. Aqui, por exemplo, agora eu quero fazer prova de especialista, então eu venho para esse site. Aqui ele diz como aplicar, diz se eu quiser fazer treinamento acadêmico, se eu quiser fazer, onde é que estão recebendo, quais hospitais estão fazendo prova para especialista, certo? Quanto é que estão pagando. Aqui é onde são anunciados os empregos, certo? Aqui, gente, puxando a sardinha para o meu lado, aqui é o site do Intercollegiate Surgical Curriculum Program, certo? Aqui, se você quer cirurgia, você tem que procurar esse site. Você tem que, claro, aplicar, saber onde é que tem emprego baseado nesse site, mas esse daqui também fala. Ele fala sobre cada especialidade cirúrgica, quantos anos, o que é que você vai estudar, as dicas que você tem que ter no seu currículo para você ser aceito nessa prova, para você passar na residência, como é a vida de cirurgião, tudo isso eles falam, certo? Outro site muito útil, gente, é o Royal College of Surgeons. Novamente, se você quer cirurgia. Ah, mas eu quero pediatria. Tem o Royal College of Pediatrics. Ah, eu quero clínico. Tem o Royal College of Physicians. Tem o Royal College para cada especialidade, gente. Então procure, certo? Outro site muito útil para quem quer carreira de cirurgia é esse, Surgical Careers, que fala sobre você estudante. Eu quero fazer cirurgia, eu tenho que me preparar desde que eu sou estudante. Tenho que participar de liga cirúrgica, tem que publicar na área, do mesmo jeito para cardiologia, para clínica, como é no Brasil. Vai falar como você é um trainee, ou seja, quando você é residente, que é o nome que recebe aqui, quando você é um cirurgião. Eu acho interessante que eles colocaram um pouco sobre mulheres na neurocirurgia, sobre histórias de carreiras. Aqui fala dos eventos que tem, certo? Desde a medical school até a parte de cirurgia mesmo. E por último, gente, o site Oriel é o site que você faz para fazer a aplicação para especialista, certo? É aqui que você vê as vagas, é aqui que você faz a aplicação. Esse aqui, o GM6 está para a primeira aplicação e esse daqui, o Oriel, é para a especialização, certo? Então, gente, eu espero que essa palestra tenha sido útil, que vocês tenham entendido como é o procedimento. É muita coisa, é muita informação, eu poderia passar muito mais tempo falando sobre isso. Eu sei que é complicado, tem muitos termos que a gente não entende, mas visitem esse site que eu coloquei como prints, que vocês vão entender muito bem o processo, explicando passo por passo. Vejam aquele livro sobre Want to be a Brain Surgeon, que ele explica passo a passo. Então tem tudo na internet, a gente tem questões, explica como é o plano, o que, que precisa. Tudo isso está disponível nesse site que eu mostrei. Então espero que tenha sido útil. Eu super recomendo, se você é aluno de medicina no Brasil, quer fazer ciência fronteira, mas está com medo porque vai perder um ano, não tenha esse medo, gente. É uma experiência incrível, vale muito a pena. Você vai aprimorar a sua língua, você vai ter contato com o sistema de saúde, você vai voltar para o Brasil com a mente muito aberta. Sem falar que você vai fazer estágio aqui que conta para o seu aprendizado acadêmico também. Vai aprender gastroenterologia, vai aprender neurocirurgia. Então isso é muito importante. Então façam Ciência Sem Fronteiras, façam a eletiva médica de um mês, pagando. Então tudo isso é importante. Façam, essa é a minha recomendação. Então é isso. Obrigado ao Dr. Daniel Clarolano por ter me convidado. Obrigado ao Cobra Med por tudo. Então é isso. Boa noite.